Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje eu vou procurar expor um tema que eu já venho tratando em algumas outras aulas. É um tema bastante espinhoso, difícil de se lidar com ele, até porque pouca gente comenta sobre esse tema, mas eu espero que com essa aula de hoje eu consiga tornar para vocês as coisas um pouco mais claras. Recomendo que assistam a minha série de aulas Fátima versus Noísmo, onde eu explico em aspectos gerais muito da crise que a gente vive hoje. Hoje eu vou tratar dessa mesma crise, a crise da Igreja Católica, no âmbito da guerra civil que acontece dentro da igreja, chamada Igreja Conciliar. Eu já vou explicar esse termo. A chamada Igreja Conciliar vive uma guerra intestina, uma guerra civil, eu já tratei numa outra aula, entre Opus Dei e jesuítas. É muito importante que nós consigamos compreender esse cenário para que a gente possa, a partir daí, ter o posicionamento que, como católicos, devemos ter. Então, primeiro ponto, o que é a Igreja Conciliar? A Igreja Conciliar não é propriamente uma igreja, mas uma ideia de igreja emanada de uma doutrina que penetrou dentro da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, como eu disse também numa live com o professor Carlos Nogueira, é uma esfinge. E é interessante lembrar da história mitológica de Édipo Rei e seu encontro com esse monstro, a esfinge, que devorava aqueles que tentavam se aproximar ou sair da cidade de Tebas. Esse monstro multiforme propunha uma charada, um enigma. Daí porque a palavra esfinge designa propriamente a ideia de enigma, de mistério. Não vou entrar na história dessa mitologia, mas só para dizer que a resposta que Édipo dá para o enigma apresentado pela esfinge é que nos interessa. A resposta que desvendou o mistério era o homem. A esfinge lhe fez uma pergunta, e ela dizia: decifra-me ou te devoro. E a pergunta era: que animal é aquele que pela manhã caminha sobre 4 patas, durante o dia caminha sobre 2 e ao entardecer, ao cair o início da noite, ao cair o dia e o início da noite, anda de 3 pernas, de 3 patas. Édipo respondeu: o homem. E é assim, o homem na sua infância precisa usar também os braços, já que ele não consegue se pôr de pé para andar. Na sua idade já madura, ele já se põe de pé, já consegue andar sobre suas próprias pernas. E depois, na idade mais avançada, ou seja, ao cair do dia, ele precisa do apoio de uma bengala. Édipo assim resolvia o problema e a esfinge se precipitou no abismo. Pois bem, a mesma resposta que Édipo deu podemos dar ao Concílio Vaticano II, o homem. Essa é a resposta para o enigma do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II criou uma nova religião dentro da Igreja Católica,
e essa é a religião do homem. Então, para que se entenda o Concílio Vaticano II, precisa entender a palavra-chave do concílio, o humanismo, né? O humanismo integral de Jacques Maritain virou doutrina, transformando-se no humanismo católico, como gostaria de chamar, né, Paulo VI. O Papa é do concílio, afinal de contas, né? Foi ele que cunhou esse termo, né, o humanismo católico, já que o humanismo é anticatólico e o humanismo acabou, de alguma maneira, né, transformando-se num ateísmo visceral, procurando conciliar esse humanismo, vendo nele aspectos muito positivos, né, o Papa Paulo VI quis que o Concílio Vaticano II contemplasse esse mesmo humanismo, mas agora seria um humanismo católico. Bom, vejam também a minha série sobre o livro do padre Álvaro Calderon, né, Prometeu, a Religião do Homem, onde eu, se não me engano, numa sequência de 20 aulas, eu vou transformando, né, a leitura do livro do padre Álvaro Calderon um pouco mais didática para aqueles que estão iniciando, estão começando, né, a sua jornada para a compreensão da crise da Igreja Católica. Bom, então esse é um ponto muito importante, né, para a gente entender que foi a partir dessa doutrina, dessa religião do homem, que o concílio elaborou uma noção de igreja, uma noção de igreja cristã, mais ou menos aos moldes protestantes, na qual a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Ou seja, a igreja católica não é exatamente a igreja de Cristo, né? Mais ou menos como dizem os protestantes, que Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja, apenas uma doutrina, e essa doutrina, mais ou menos aqui e acolá, foi dando origem a denominações, né? Portanto, a Igreja Católica seria, né, a mais antiga dessas denominações, mas não propriamente uma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é dessa noção de igreja, de povo, todo ele sacerdote, né? Não só os padres, né, que recebem o poder sacerdotal pelo sacramento da ordem, não só eles, mas todos aqueles que compõem o povo de Deus seriam também povo sacerdote, incluindo mulheres, né, e também de outras denominações, né? Por isso que a igreja conciliar, né, dentro dessa noção de igreja, também reconhece os protestantes como sacerdotes. Bom, dito isto, né, é importante que se compreenda essa noção para a gente entender depois que dentro dessa igreja conciliar, né, existe uma guerra civil que está muito acirrada neste momento entre Opus Dei e jesuítas. E isso porque foi somente a partir de Jorge Mário Bergoglio, né, que os jesuítas conseguiram alcançar, né, o poder máximo na igreja ao fazê-lo Papa, né, fazer Jorge Mário Bergoglio Papa, o Papa Francisco I, né. Então, eu vou tratar, né, nesta aula de um personagem muito importante nessa história, porque de alguma maneira esse personagem, né, ou seja, o arcebispo, né, Carlo Maria Vigano, Dom Vigano, né, se transformou, de certa forma, o porta-voz do Opus Dei nessa luta contra os jesuítas. E a gente vai procurar, né, demonstrar de forma mais didática possível porque é que nós, católicos, que estamos do lado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, da Igreja Católica e não da Igreja Conciliar, não podemos ficar do lado nem de um e nem de outro.
aqui para nós, de maneira nenhuma, vale aquela máxima, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. De maneira nenhuma, essa máxima se aplica a nós. Neste caso aqui, os dois são nossos inimigos, né? Não importa que agora estejam lutando entre si. Bom, então eu gostaria de apresentar aos senhores um breve vídeo de Dom Viganò, né, numa conferência que ele deu, e eu vou fazendo comentários sobre o que ele está dizendo aqui, para que a gente possa entender um pouco por que é que Dom Viganò não está do nosso lado, embora pareça que sim, né? Mas antes de apresentar este vídeo, né, deixe-me primeiramente colocar algumas questões que antecedem, né, o surgimento em cena de Dom Viganò. Bom, o primeiro deles, né, é a questão dos dúbias. Então, em 2016, 4 cardeais escreveram um documento que foi conhecido como dúbias, que são, né, dúvidas, né, na qual eles apresentam algumas questões ao Papa Francisco, questões objetivas para que o Papa responda apenas sim ou não, né? E essas questões se referem a certa nota que foi, né, publicada na encíclica do Papa Francisco chamada Amoris Laetitia, que nós sabemos que foi escrita por um ghostwriter, né, que ninguém menos que o seu autor preferido, jesuíta também, Túcio Fernandes, né? Esse mesmo que escreveu um livro obsceno chamado Cura-me com tua boca, e que agora tornou-se, né, o prefeito do dicastério, né, da doutrina da fé, né? Então, aqui nós temos, né, o desenho dos jesuítas, né, ocupando todas as áreas de influência do Vaticano, tanto na parte do Banco do Vaticano, quanto também na parte, né, administrativa, de imprensa e de doutrina, né? Então foi contra Amoris Laetitia que sim surgiram esses 4 cardeais, né, autores do Dúbia. Esses 4 cardeais eram Brand Miller, Meissner, Carlo Caffarra e Léo Burke. Desses 4, 2 com toda certeza estavam ligados ao Opus Dei. Acredito também que todos os 4, mas 2 a gente pode afirmar com certeza que era o cardeal Meissner e o cardeal Caffarra. Ambos morreram. Ambos morreram depois que apresentaram, né, essas dúvidas ao Papa Francisco. Bom, depois da saída do secretário de imprensa do Vaticano, que era jesuíta também, né, o Frederico Lombardi, quem assumiu a pasta foi um Opus Dei chamado Greg Burke, um jornalista americano, né, que foi até da Fox News, né, muito ligada, né, à direita conservadora americana. Eu vou tratar do tema no âmbito da igreja, mas, né, os senhores poderão depois fazer as devidas conexões e vão ver que isso também engloba toda a política, né, norte-americana, e a gente já vai ver também um pouco disso. Bom, foi nesse panorama em que assume, né, o Greg Burke como secretário de imprensa do Vaticano, é que Viganò aparece com a denúncia em cima do cardeal McCarrick, né, predador homossexual,
também jesuíta, né? E observe bem, né? É o momento em que o secretário de imprensa é um Opus Dei, então Dom Vigano aparece e faz a denúncia contra o cardeal McCarrick. Observe bem que tudo isso vai acontecendo dentro de um contexto do sínodo, né, da família, que, se não me engano, começou em 2014 e 2015, né, no qual os jesuítas propunham muito claramente a abertura da igreja para a pauta LGBT. E no documento final, né, a chamada exortação apostólica, o clero Opus Dei, ou pelo menos ligado ao Opus Dei, né, da influência ao Opus Dei, nem todos são, né, do Opus Dei, mas possuem uma ligação muito íntima, como é o caso de Dom Vigano, com o Opus Dei. Tentou fazer com que no documento final da exortação apostólica, né, a raiz do problema dos escândalos sexuais na igreja conciliar, né, vamos dizer aqui muito claramente, a raiz do problema seria a questão do homossexualismo. E os jesuítas conseguiram tirar, né, essa palavra homossexualismo, é claro, porque poderia prejudicar o lobby LGBT, né, e colocou no lugar da palavra homossexualismo a palavra pederastia. Então, só para vocês terem uma noção, né, do nível em que a coisa se encontra, né? E é nesse momento que o arcebispo, né, Dom Vigano, vai fazer a denúncia contra o cardeal McCarrick, né, a denúncia contra os abusos homossexuais desse homem, né, nefasto. Agora, o primeiro a ser o porta-voz dessa denúncia, né, de Dom Vigano foi um outro Opus Dei chamado Robert Moynihan, jornalista, né? Então aqui tem uma matéria dele que é bem interessante, né? Gostaria de compartilhar com os senhores primeiramente, né? Aqui tem essa matéria aqui, olha, encontro com o arcebispo Carlo Maria Vigano, Robert Moynihan. E aqui diz o seguinte, né? Hoje, depois de uma longa viagem, encontrei o arcebispo Carlo Maria Vigano em um lugar tranquilo. Nos cumprimentamos com alegria e perguntei-lhe sobre o ano que passou. E Dom Vigano respondeu-lhe, né? Foi melhor do que mereço. Ele respondeu Vigano rindo, acrescentando com um sorriso. O cardeal Descours costumava responder dessa maneira. É interessante que ele menciona esse cardeal Descours, que era também outro, né, cardeal ligado ao Opus Dei. Então aqui a gente vê mais ou menos como que uma espécie de senha, de código, né, para que a conversa iniciasse, né. Então ele diz uma frase que era muito repetida pelo cardeal Descours, e ele mesmo diz isso, né. E é que nessa entrevista, né, que Dom Vigano vai começar então, né, a aparecer, né. E depois dessa entrevista ele vai ter visibilidade, né, com outros jornalistas Opus Dei, como é o caso, né, de Marco Tossati, vaticanista, né, e de Aldo Maria Valli, também vaticanista ligado ao Opus Dei. Tudo isto, né, estas conexões foram feitas por uma autora que eu recomendo a leitura, né, chamada Randy Engel, né, e ela faz essas conexões. Então, vamos agora ao Dom Vigano, para a gente poder decifrar aqui um pouco do que ele está falando. É uma conferência e eu vou interrompendo aqui para a gente comentar. Vorrei dire, confermare quello che lui ha detto a proposito dell'azione di isolamento a cui fu
tenuto Papa Benedetto. Aqui ele está mencionando um pouco, né, da questão da renúncia do Papa Bento XVI, também está ligado a isso, também está ligado a esse confronto já entre jesuítas, né, e o Opus Dei, porque foi a ação dos jesuítas junto ao governo norte-americano, né, ao governo Barack Obama. Nós já vamos voltar a esse tema, falar um pouco sobre isso, né, que vai forçar a renúncia de Bento XVI e, consequentemente, vai minando o poder que o Opus Dei tinha, e o Opus Dei sempre teve o domínio sobre a Igreja Conciliar, né, desde Paulo VI até Bento XVI. Esse domínio que o Opus Dei exercia em todos os âmbitos na Igreja Conciliar começou a ser minado, começou a ser destruído, começou a ser pulverizado a partir da máfia St. Gallen, né, da qual fazia parte o cardeal McCarrick, né, muitos jesuítas, que conseguiram, por essa pressão, obter a renúncia de Bento XVI e a eleição de Jorge Mario Bergoglio, e aí finalmente chegaram ao poder. Dirò qualche cosa che forse non è mai stato pubblicato a proposito di questo. Voi avrete visto forse qualche mia lettera che fu resa pubblica quando io ero già a Washington. Ma ele, Dom Carlo Maria Viganò, né, depois acabou sendo, né, promovido, né, ele vai dizer aqui, né, que no momento ele nem queria, mas acabou sendo promovido a um cargo muito importante, né, núncio apostólico em Washington. Ele, de acordo com ele, foi uma maneira de afastá-lo, porque ele estava, né, ali já dentro do Vaticano, junto ao Banco do Vaticano, com cargo desde a época de João Paulo II, que ele vinha ocupando um cargo importante ali com relação às finanças do Vaticano. E ele descobriu muitas coisas, né, que não estavam bem. Mas, depois já próximo ali da queda de Bento XVI, é proposto a ele esse cargo de núncio apostólico. No momento ele não vai aceitar, mas depois ele vai ser designado, e vai acabar, né, obedecendo a se tornar núncio apostólico em Washington. la prima lettera io la consegnai, la feci avere a Papa Benedetto nell'aprile del 2011 e Papa Benedetto mi chiamò immediatamente e durante quell'udienza mi fece delle proposte di promozione 2011. che io in quel momento non sentii di dover accettare dopo averlo ringraziato perché ritenevo che il mio compito che stavo svolgendo al governatorato doveva prolungarsi nel tempo, altrimenti sarebbe andato distrutto e l'equipe che si era formata intorno a me. Papa Benedetto all'inizio di maggio del 2011 nominò una terna di cardinali, questo non si è mai saputo, per indagare sulla situazione che io avevo denunciato. Questa terna di cardinali, non quella che poi nominò Papa Benedetto più tardi, quando alcune delle mie lettere furono pubblicate, a mia insaputa evidentemente, quando io ero a Washington. Questa prima commissione di cardinali fu sciolta immediatamente, unilateralmente, dall'allora segretario di Stato, il quale provvide già a darmi la notizia che, contrariamente a quello che Papa Benedetto mi aveva proposto, io ero già stato nominato nunzio. Então aqui ele diz que o cardeal Bertone, né, que era o secretário de Estado do Papa Bento XVI, e vai mandá-lo para Washington, né, como núncio apostólico. A Washington, certo, un carico molto prestigioso.
Poi ci fu la seconda commissione di cardinali che fu nominata dal Papa Benedetto dopo la fuga, la pubblicazione di alcune delle mie lettere. E voi tutti ricorderete le immagini che furono mostrate alla televisione nell'incontro di Papa Benedetto con Papa Francesco a Castel Gandolfo, in cui gli mostrò una cassa di documenti. Ebbene, fra quei documenti c'era anche un mio rapporto, fra i tanti documenti, ma come mi pare evidente, quell'inchiesta che fu ordinata da Papa Benedetto non ha avuto più nessun seguito. E mi fermo lì su questo punto. Poi vorrei dire una cosa. Então toda a denúncia que ele havia feito, né, que estava ali naquele dossiê de documentos, foi arquivada, né? Per quanto riguarda, diciamo, E aqui é importante para nós que ele vai dizer a raiz do problema. Veja bem que para nós, né, a raiz do problema é bem anterior ao Concílio Vaticano II. Vejam depois nas minhas aulas Fátima versus Noísmo, mas que se consuma no Concílio Vaticano II. Né? Então é o Concílio Vaticano II que vai dar origem, né, a essa nova igreja, a noção de igreja que nós chamamos de igreja conciliar, e também, né, a nova religião, a religião do homem. Para Dom Viganò, a raiz do problema é outro. Vamos ver o que ele entende como a raiz do problema. Le radici della situazione attuale, che certamente vengono da questa filosofia e cattiva teologia di Karl Rahner. Aqui então ele começa pontuando, né? Então o problema começa com a teologia de Karl Rahner. Karl Rahner foi um dos peritos do concílio, né? Um dos cabeças dessa revolução conciliar. Mas aqui ele vai enfatizar que Karl Rahner era jesuíta. Então aqui nós já começamos a ver que para Dom Viganò a raiz do problema são os jesuítas. Vamos ver. Che immediatamente dopo il Concilio Vaticano II penetrò soprattutto nell'ordine dei Gesuiti a cui Karl Rahner apparteneva. Voi tutti ricorderete come San Giovanni Paolo II nominò, sospendendo il potere del padre generale di allora della Compagnia di Gesù, padre. Então, ele está citando aqui João Paulo II, né? João Paulo II. Evidentemente que João Paulo II entendia que a ordem dos jesuítas se colocava em oposição ao seu pontificado e aquilo que ele entendia como a igreja conciliar. Né? João Paulo II fazia um combate contra o socialismo realmente existente. E a ordem dos jesuítas estimulava a revolução marxista. Foi a ordem dos jesuítas que criou a teologia da libertação na América Latina. Então esses dados são muito importantes para que vocês entendam, né? Por exemplo, o comportamento da CNBB. Vou dar o exemplo aqui do bispo, né, de Belo Horizonte, Dom Mol, que nega a comunhão à moça, jesuíta ele, e toda a agenda da CNBB está dentro da agenda jesuíta, por isso eles apoiam o Papa Francisco de forma integral, e este apoio eles não davam, por exemplo, a Bento XVI, que estava mais ligado ao Opus Dei. Percebam como essa luta não é nossa, né? Que é uma luta entre eles, é uma luta intestina, porque tudo que é de Satanás tende a se dividir. É próprio da revolução devorar-se uns aos outros. Né? Então, vamos dar sequência aqui. Un suo delegato nella persona del padre Lezza, e come suo vice chiamò dall'Università di Sofia a Tokyo il
padre Pittao come suo vice. Questo significa che Giovanni Paolo II aveva già percepito la provenienza della crisi che... Ora, João Paulo II viu o início, a raiz da crise? De forma alguma, de forma alguma. João Paulo II era parte da crise. O que João Paulo II identificou foi o problema da oposição dos jesuítas à agenda do Opus Dei. Então aqui a gente já começa a entender de que crise está falando Dom Vigano. Stava per svilupparsi e crescere. Ma vi dirò di più, Giovanni Paolo I nel suo breve regno si era accorto di questo. L'ultima lettera che Giovanni Paolo I firmò, non so se ne ha firmate tante, ma questa è passata dalle mie mani e l'ho fatta consegnare io all'allora padre generale dei Gesuiti. Era composta da 3 paragrafi. Si riferiva a delle dichiarazioni fatte dall'allora vicario generale della Compagnia di Gesù, un americano, il padre O'Keefe, il quale aveva rilasciato dichiarazioni ad un settimanale olandese durante la sede vacante di Paolo VI. E come era nella natura di Giovanni Paolo I, un uomo che tutti abbiamo percepito nel breve tempo, nelle udienze, negli Angelus che ha dato, che era un uomo che era uomo colato, era oro colato. Tutti hanno percepito la santità di quest'uomo, quanto fosse ispirato dalla verità e dall'ardore per il Vangelo. Ebbene, in questa lettera diceva semplicemente questo: se quello che questo padre O'Keefe ha dichiarato è stato riportato non correttamente, ha un dovere grave morale di rettificare. Questa lettera è stata poi pubblicata dalla Compagnia di Gesù con un'interpretazione evidentemente sui generis. Se invece corrisponde con quello che lui ha effettivamente dichiarato, non è degno di continuare come vicario generale della Compagnia di Gesù. Eravamo all'ultimo giorno, la notte seguente, poi dopo. Então aqui ele já demonstra, né, que já com a morte de Paulo VI, né, durante o período da vacância da sede, já havia essa tentativa dos jesuítas, né, de chegarem ao poder no Vaticano. E ele cita também o caso aqui da morte, né, do Papa João Paulo I, e coloca uma certa dúvida, né, não teria sido, né, uma ação jesuítica também, né, para tomar o controle do Vaticano. Morì Giovanni Paolo I. Viva Papa Luciani! Essendo stato poi nunzio negli Stati Uniti, io ho capito chi era questo padre O'Keefe. Padre O'Keefe era stato presidente della Fordham University di New York. Então agora aqui é muito importante se entender isso para a gente poder entender o que é a Deep Church, que Dom Vigano chama, e o Deep State, que Dom Vigano chama. Observe bem, né? Immediatamente negli anni post-conciliari, e organizzò insieme con tutti i presidenti delle università cattoliche degli Stati Uniti. Então esse bispo jesuíta, né, O'Keefe, americano, né, organizou junto todas as universidades dos jesuítas nos Estados Unidos um manifesto. Uniti, in maggioranza sono rette dai gesuiti, ma non solo, un documento che fu programmatico per le università cattoliche americane, che si chiama The Land of Lakes, la terra. Esse documento é importante que vocês tomem nota. Terra dos Lagos, Land ou Lakes. Um documento de 1967. Nesse documento, as universidades que eram, né, dirigidas pelos jesuítas declararam-se independentes dos ensinamentos morais da igreja. Ou seja, doravante, eles poderiam, né, ensinar aquilo que lhe fosse conveniente, sem precisar ter
o aval da Santa Sé. Terra dei Laghi. In questo documento si dichiarava che le università cattoliche negli Stati Uniti dovevano ritenersi indipendenti dall'insegnamento della Chiesa cattolica, in particolare della Santa Sede. Questo spiega perché nell'amministrazione Obama, come nell'amministrazione Obama, non ci sono mai stati tanti. Então, segundo Dom Vigano, esse documento, nas universidades, em 1967, vai formando uma geração de políticos, ligados ao Partido Democrata, que vai culminar no governo Obama. Então veja a relação do governo Obama com a queda de Bento XVI e a ascensão dos jesuítas ao poder. Então essa geração de políticos ligados aos ensinamentos pervertidos dos jesuítas dentro da política norte-americana é que Dom Vigano vai chamar de Deep State, que vai culminar no governo Obama. Tanti cattolici come nell'amministrazione Obama, il vicepresidente Joe Biden, il segretario di Stato Kerry, tutti e due cattolici, quella che era allora il capo della maggioranza al congresso, Nancy Pelosi, anche lei cattolica di San Francisco, tutti e tre abortisti e in favore del matrimonio gay. Então aqui nós temos uma conjunção da agenda LGBT promovida por esses políticos católicos formados nessa escola jesuíta, chegando ao poder nos Estados Unidos e trabalhando para que também a Deep Church, que para Dom Vigano é essa ideia de igreja que os jesuítas tinham desde Karl Rahner, no Concílio Vaticano II, e que vai crescendo nas sombras, ocultamente, durante os pontificados de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, e que vai sair finalmente das sombras com o Papa Francisco. Evidentemente questo virus sparso dall'insegnamento in queste università di altissimo prestigio aveva dato dei frutti marci, dei frutti devianti, a tal punto che evidentemente questo irraggiamento funesto è finito anche sulle religiose. Voi tutti avete letto delle religiose americane, la cui maggioranza, sapete bene l'influsso che ha la Compagnia di Gesù per le attività di formazione che ha, specialmente anche nell'ambito delle istituzioni religiose femminili. E questo si spiega anche con il potere non solamente intellettuale, di magistero nelle università, ma anche economico, che la Compagnia di Gesù gestisce attraverso queste università e che diventa poi una forza coloniale. Forza coloniale, la prima zona coloniale vicina è quella dell'America Latina. Ele está se referindo à teologia da libertação, E quindi da lì è partito un po' questo virus, se vogliamo, di Karl Rahner, ed è arrivato fino. Então aqui ele já está dizendo, finalizando, que esse vírus que sai de Karl Rahner chega finalmente ao papado, a Roma, o bispo de Roma e o Papa Francisco, o atual Papa. Bom, é muito importante a gente entender então essa visão que Dom Vigano tem da crise, e para a gente poder separar bem as coisas, Vamos separar bem as coisas. Agora vamos fazer aqui uma análise dessa visão que Dom Vigano tem da crise, que é a visão do Opus Dei, a qual ele é o porta-voz, mas que engana muitos católicos, que querem buscar a tradição.
Então isso aqui fica meu alerta para esses católicos, né? E também para a fraternidade, São Pio X e a própria resistência, né? A resistência sobretudo que está aderindo gradativamente a Dom Viganor. Então eu espero que com este vídeo, né, eu consiga de alguma maneira deixar as coisas um pouco claras para que a gente possa ver, né, a armadilha que se forma aí. Porque se você pega toda a mídia de direita norte-americana, e também aqui no Brasil, né, que se opõe a essa agenda de jesuíta, mas sem fazer a devida distinção do que é essa guerra entre jesuítas e Opus Dei, se acaba muito facilmente, né, entendendo como sendo a guerra do bem contra o mal. Então, muito cuidado com isso, porque foi nesse sentido que Dom Viganor ficou muito próximo de Donald Trump, né, e consequentemente aqui toda a direita brasileira, né, Bolsonaro, que agora se une contra, né, esses abusos desses padres. É o caso do bispo Dom Mol, né, que nega a comunhão a uma moça que se ajoelha. Isso cria uma comoção, né, e favorece a união, como dizia o Michael Matt, né, do The Remnant, a união dos clãs, né. Essa é uma estratégia também do Opus Dei para pegar o peixe grande, né, o peixe grande que é a Fraternidade São Pio X, né, e a resistência, porque se começa a ver Dom Viganor como porta-voz, né, como algo, com uma continuidade a Dom Lefebvre, né, a revolução pela própria força gravitacional dela vai arrastando todos, né. Então vamos fazer uma análisezinha aqui bem simplesinha, né, sobre Dom Viganor e Dom Marcel Lefebvre. Então veja bem, nós já entendemos que para Dom Viganor, quando ele usa a palavra igreja conciliar, ele está falando de uma coisa diferente do que Dom Lefebvre dizia, quando usava a mesma expressão, igreja conciliar. Para Dom Viganor, a igreja conciliar é a Deep Church, a igreja profunda, ou seja, essa igreja que os jesuítas tinham preparado, mas que só vai chegar ao poder com Jorge Mário Bergoglio. Portanto, né, a igreja conciliar, segundo Dom Viganor, não é a igreja oficial. A igreja oficial, né, é a igreja católica. Para Dom Viganor, a igreja oficial, aquela de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, essa sim é a igreja oficial, que por sua vez é a igreja católica. Vamos analisar agora essas mesmas expressões com relação a Dom Lefebvre. Para Dom Lefebvre, a igreja conciliar é a igreja oficial, enquanto que para Dom Viganor não é, né? Para Dom Viganor, a igreja conciliar é a Deep Church, que se torna, né, a igreja através de um golpe de Estado, só se torna a igreja, né, oficial a partir de um golpe de Estado da máfia de Sangalo, que coloca um jesuíta lá. Para Dom Lefebvre, a igreja conciliar, ela é a igreja oficial, mas a igreja oficial, esta que ocupa o Vaticano desde o fim do Concílio Vaticano II, não é a igreja católica. Então existe uma diferença entre a igreja oficial e a igreja católica. Para Dom Viganor, a igreja oficial é a igreja católica, mas a igreja oficial para ele é aquela igreja que permaneceu até Bento XVI. Para Dom Lefebvre, essa igreja oficial que se estabelece desde o Concílio Vaticano II já não é mais a igreja católica, é a igreja conciliar. De acordo com Dom Viganor, a igreja conciliar, ou a Deep Church, né, ela se inicia no concílio com a teologia de Karl Rahner, mas ela vai permanecer oculta nas sombras, né, durante os pontificados de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Para Dom Lefebvre, a igreja conciliar, ela se inicia no concílio, mas ela se manifesta imediatamente após o concílio.
e já passa a ser a igreja oficial, que não é mais a Igreja Católica. Para Dom Viganò, a Igreja Conciliar, a Deep Church, só se manifesta plenamente no pontificado de Francisco através de um golpe de Estado dado pela máfia de Sangalli, que coloca um jesuíta no poder, né? Francisco I. Para Dom Lefebvre, a Igreja Conciliar ela possui uma lógica e uma sequência coerente, né? Seguindo todos os papas imediatamente, né? Pós-conciliares até o Francisco. Ou seja, o Papa Francisco é uma continuidade dos outros papas, é uma sequência lógica dos outros papas, né? Essa diferença entre Opus Dei e jesuítas não se aplica a nós, se aplica a Dom Viganò, porque para eles é uma luta de poder entre a igreja que ele chama de oficial e aquela que ele chama de igreja conciliar, que é também a Deep Church, ou também que ele chama de igreja bergogliana. Então, aqui nós temos, né, uma redução do problema, porque para Dom Viganò é uma questão de estrutura, né, que faz com que a Deep Church seja algo como o Deep State. Ou seja, o problema da igreja, a crise da igreja, é mais político do que teológico. Não se trata de uma nova doutrina, de uma nova religião, a religião do homem. Se trata simplesmente, né, de uma luta pelo poder na qual os jesuítas agora estão empenhados, né, em pôr à frente uma agenda contra a natura que pode destruir de fato a própria igreja. E para o Opus Dei é muito importante que a igreja católica permaneça de alguma coisa, viva de alguma maneira, como um hospedeiro que tem um câncer, né? E esse câncer não pode destruir esse hospedeiro completamente, porque necessita dele, né? O Opus Dei ele necessita da estrutura da igreja para que ele possa ter, né, livre acesso em todas as partes do mundo, né? Como se fosse um veneno que penetra nas veias da própria igreja, mas que precisa desse corpo da igreja. Para os jesuítas isso já não é mais necessário, os jesuítas já querem se libertar da igreja católica, né, e constituir assim de forma mais imediata a fraternidade universal, né, que é o que Bergoglio tem feito. Para o Dom Viganò, né, a perseguição só começa agora com Bergoglio. Então é por isso que ele vai criar, né, esse instituto aí para os padres perseguidos por Bergoglio. Para Dom Lefebvre, a perseguição já começou logo depois do concílio, perseguição, né, à verdadeira igreja católica e aos verdadeiros católicos, né, já começa depois do concílio. Não é a crise da igreja, não ficou incubada, né, como um embrião de jesuíta, né, que vai se manifestar somente agora com Bergoglio. Não, a crise da igreja já se manifestou imediatamente após o concílio, já com o Papa Paulo VI. Então é muito importante a gente ter essa visão das coisas, porque muitas vezes Dom Viganò usa termos e expressões que parecem que estão de acordo com o nosso posicionamento. Mas quando a gente consegue fazer uma leitura adequada disso, a gente vai perceber muito claramente que não, né? Que o posicionamento dele é o posicionamento Opus Dei, e é o posicionamento que está conseguindo arrebanhar toda a tradição contra os excessos, né, dos jesuítas. Então tenham isso em mente. É uma guerra entre Opus Dei e jesuítas. Os jesuítas estão no poder destruindo o Opus Dei. Vejam os últimos decretos do Papa Francisco contra o Opus Dei, né? O Papa Francisco quer destruir o Opus Dei. E o Opus Dei não pode fazer nada diretamente contra o Papa Francisco, mas vai agir de forma indireta, né? Provocando uma comoção
que envolve inclusive a política de Estado também. As últimas eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil, isso ficou absolutamente claro, né? Agora, os que manipulam essa situação toda, né, vocês vão ver nas minhas aulas Fátima versus Noísmo. Né? Muito bem, espero ter ajudado, né, a compreensão desse posicionamento, né, de Dom Viganò, dessa oposição ao Papa Francisco, e de forma alguma nós devemos aderir a isso, né? Nosso posicionamento é Dom Marcel Lefebvre e seguir o combate de Dom Marcel Lefebvre contra esta igreja conciliar, né? Que é fruto de uma doutrina que entrou dentro da Igreja Católica pelo Concílio Vaticano II, né? A doutrina do homem, o humanismo católico, como dizia o Papa Paulo VI. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.